Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos, né? Semana passada, devido a alguns probleminhas aí para iniciar o nosso semestre, né? Não tive tempo de gravar um vídeo dessa aula aqui, tá? Mas eu estou gravando, né? Vou passar aí algumas coisas interessantes sobre é, banco de dados, né? Para inicializar a introdução sobre banco de dados. Vamos lá. Qual a diferença entre dados, informação e conhecimento, né? Acho que na disciplina de fundamento de suporte a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Que dados, né, representa fatos, conceito ou instrução de maneira formalizadas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que dados o dados no sentido que um dado em si só não representa muita coisa, né? Tá? Por exemplo, o nome de uma pessoa, João, por exemplo, João é um nome, é um dado, mas João existe vários, né? Joãos no mundo inteiro, né? Tá? E aí, o que difere da informação? A informação já é um dado já tratado. Se você pegar um dado mais outro dado, você já tem uma informação. Por exemplo, João dos Santos, né, que juntou o nome mais o sobrenome, aí você já tem uma informação, já consegue distinguir de qual João a gente está falando. Então aí se torna uma informação, tá? Então, informação já são um conjunto de dados já manipulados e tratados, né, para que se obtenha uma informação. Conhecimento é algo que você adquire com o tempo, né? Já são as informações que você adquiriu durante a sua vida, durante um tempo, tá? Isso aí que é a definição de conhecimento. Então tá. O que é um banco de dados, né? Banco de dados, por alguns intelectos aí, né, na área de informática, banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados. Exatamente, né? Porque são arquivos, né, que são arquivados aí dentro do banco de dados e eles se comunicam, não que se comunicam, se relacionam, né, entre si para que você consiga extrair o máximo de informações, tá? Então é um conjunto de dados ou arquivos que se relacionam e traz para você uma informação. Basicamente é isso, né? Então lá, vamos ler o último lá. Um banco de dados é um conjunto de dados armazenados, cujo conteúdo informativo representa a cada instante o estado atual de uma determinada aplicação, né? Então todos aí estão vendo que banco de dados, né? Todos os intelectos na área de banco de dados diz que é a mesma coisa. Banco de dados é uma coleção de dados que se relacionam e assim por diante, né? De acordo um SBD, né? De acordo com o DATE 1980, um SBD, né? Que é o sistema de banco de dados, né? É dividido em módulos que tratam de partes em separado, cada uma das responsabilidades do sistema geral, né? Esses componentes fundamentais são gerenciador de arquivos, gerenciador de banco de dados, né? Processador de consulta e assim vai, né? Cada módulo desse aí faz algo dentro do banco de dados, tá? Nós vamos ver isso mais para frente, né? Como é que isso acontece? Manter a integridade. O problema da integridade é assegurar que os dados do banco de dados sejam corretos, íntegros, né? Que isso quer dizer que o banco de dados não pode cometer erro. Do mesmo modo que você insere os dados têm que ser armazenados, tem que ficar lá armazenados e não pode sofrer alteração a não ser que você interaja com o banco de dados. Então, do mesmo modo que você deixou gravado, ele tem que mostrar para você. Não pode ter perca nem alteração de informações. Tá? Ele tem que se manter íntegro, né? Íntegro. Que o banco de dados é muito importante ter isso. Tá? Já pensou você armazenar um dado e depois mostra outro? Ou some com os dados? Não pode, né? Então, existe uma
grandes regras na hora de compor aí o banco de dados, né? Até na hora de você criar um sistema, você tem que fazer alguns bloqueios para que o banco fique íntegro, tá? O que se pode almejar com o uso do SBD? Redundância, né? Controlado de dados, né? Não pode ter redundância, né? Compartilhamento de dados por aplicações diversas. Então você pode ter vários sistemas compartilhando o mesmo banco de dados, tá? Tem que ter um controle de autorização de acesso, né? Porque esse controle é necessário para que somente o acesso seja feito pelos funcionários autorizados. E a pessoa, se todo mundo pudesse acessar o banco de dados, viria uma bagunça. Ia dar perca de dados e alteração de dados a todo momento, né? Então não pode, só pessoas autorizadas e instruídas. Acesso a dados através de diferentes interfaces. Então, banco de dados, né, hoje os bancos de dados modernos, né, que são os programas de banco de dados, eles são feitos para que seja acessado, né, por diferentes programas, ou no caso sistemas operacionais diferentes, né? Então as interfaces podem ser diferentes, mas né, o banco de dados pode ser acessado de vários tipos de interface, tá? Modelagem de relacionamento complexo entre dados, isso aqui a gente vai ver mais para frente. Garantia de restrições de integridade de aplicação, a gente acabou de falar. Garantia de consistência física dos dados, sim, é praticamente a mesma coisa, né? Tem que ter essa consistência. Tá. Depois, mais para frente, a gente vai ver tudo isso passo a passo aí para a gente, tá? Ficar interagido aí com o banco de dados. Um banco de dados ou base de dados é uma abreviatura de BD, né? Então a gente vai falar muito de BD ou DB, né? Que no inglês é invertido, né? Database. São um conjunto de dados com uma estrutura regular que tem como objetivo organizar uma informação. Um banco de dados normalmente agrupa informações utilizadas para o mesmo fim, de forma que possa representar coleções de informações que se relacionam de forma que crie um sentido. São de vital importância para as empresas e há 2 décadas se tornaram a principal peça do sistema de informação. Pessoal, isso aqui é a definição de que é um banco de dados. E por que é a parte mais importante de um sistema de informação. O que é um sistema de informação sem um banco de dados? Não é nada. Se você observar, né, se você criar um programa, um controle de estoque ou um controle de vendas, né, e compras, o que vai acontecer? Ele é somente um sistema, onde que sem um banco de dados ele vai ficar sem função nenhuma. Então o banco de dados veio para que se armazene e se manipule os dados dentro dele, né? Tudo isso através de um sistema, logicamente, né? Mas a principal parte de um sistema de informação, se dizer assim, de um programa, é o banco de dados, que é a parte vital. Porque um banco de dados, se você perder um banco de dados, o que acontece? Você vai ter que acabar criando tudo do zero. Você tem muita perca de dados. Vendas, compras, pagamentos, né? Pagamentos a serem realizados, parcelas que foram feitas, né? Cadastro de cliente, cadastro de produto. Então envolve uma gama enorme e a dor de cabeça é muito grande, né, quando você perde um banco de dados. Por isso que a gente tem que fazer backup do banco de dados,
Somente do banco de dados, porque o programa em si você reinstala. Se você precisar formatar o computador, pode formatar, porque você reinstala o programa, anexa o banco de dados a esse programa, pronto. Tá tudo novinho novamente, não tem problema nenhum, tá? Então o banco de dados é a parte principal de um sistema de informação, de um programa, né, que vocês vão criar, né? Quem se engajar aí no como fala, escolher uma língua de programação, uma linguagem de programação e seguir nesse ramo, né? Deixa eu ver aqui. Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Entende-se por dado toda a informação que possa ser armazenada e que apresenta algum significado dentro do contexto a qual ele se aplica. Por exemplo, no sistema bancário, uma pessoa é identificada pelo seu CPF, que é o cliente. No sistema escolar, a pessoa é identificada pelo seu número de matrícula, né, que é o aluno. Em um sistema médico, a pessoa é um paciente e é identificada pelo número do plano de saúde ou cartão do SUS. Então, tudo hoje é em cima de um sistema, em cima de banco de dados. Você, apesar de talvez não gostar muito desse lado da informática, mas tudo fica armazenado no banco de dados. Você já é parte de um banco de dados, né? Independente se você gosta ou não, você já está dentro de um banco de dados. Teu nome, teu CPF, matrícula, está tudo dentro de um banco de dados, né? Tá? Lista telefônica, né? Também. Banco de dados informatizados usualmente mantido e acessado por meio de um software conhecido como Sistema Gerenciador de Banco de Dados, né? Então, é o tal do SGDB, né? Esse SGDB que a gente vai trabalhar futuramente aí, tá? Quando as aulas presenciais voltarem, né? A gente vai utilizar um SGDB para criar o banco de dados e manipular os dados, inserir dados e assim por diante, tá? Um SGDB, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é uma coleção de programas que permite ao usuário definir, construir e manipular bases de dados para as mais diversas finalidades. É isso que já acabei de falar, né? Deixa aqui. Pessoal, é isso aí a definição de banco de dados, tá? Na próxima aula a gente vai ver como que surgiu a necessidade de se ter um banco de dados, né, um gerenciador de banco de dados, né? Por que que esse banco de dados se tornou tão importante, né? Por que que saiu do papel e foi para o modo digital, né? Tá ok? Então até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá? Estudem bastante, não desistam, sejam perseverantes. Muito obrigado, valeu!